8 horas da manhã, hein? Segunda-feira, 14 de junho de 2021, Jornal da Bandeirantes, gente, no ar, com uma pesquisa inédita, exclusiva, sendo divulgada em primeira mão aqui pelo Jornal Gente. Já está na ponta da linha o Murilo Hidalgo, que é o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, que vai contar pra gente os desdobramentos dos números que eu vou ler pra vocês agora aqui na abertura do Jornal Gente, já dando rapidamente um bom dia pra Thaís e pro Cláudio Humberto, que estão conosco aqui na bancada. Olha só, cenário, simulação de eleição para a presidência da República. É uma eleição que foi realizada, é uma pesquisa que foi realizada com eleitores de São Paulo. E você já sabe, o método do Instituto Paraná Pesquisas, né? Entrevistador por telefone, é dessa forma que são colhidos números, diferente de outros métodos adotados aí em pesquisas. Vocês, claro, sempre têm esse esclarecimento aqui, porque isso faz diferença. Vamos lá, levantamento então com eleitores de São Paulo, numa simulação eleitoral para a disputa para a presidência da República. O candidato Jair Bolsonaro, presidente, né, que deve disputar a reeleição, tem 34% da preferência dos entrevistados. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 29%. Na terceira colocação aparece o apresentador José Luiz da Atena, com 9% das intenções de voto. Ciro Gomes tem 5,9%, quase 6%. João Dória, 5%. João Amoedo, 4%. Luiz Henrique Mandetta, 1,5%. Simone Tebet, a senadora do MDB, tem 0,3%. Então, este é o primeiro cenário dessa pesquisa Paraná Pesquisas, que você está acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Tem o segundo cenário para presidente da República. Aí são 3 candidatos: Jair Bolsonaro, Lula e José Luiz da Atena. Jair Bolsonaro tem 36%, na segunda colocação Lula tem 33% e José Luiz da Atena aparece com 15% nessa simulação. No terceiro cenário, no segundo turno, entre Jair Bolsonaro e da Atena, Bolsonaro tem 39% contra 38% de da Atena, um empate técnico aqui na margem de erro. Se o segundo turno fosse entre da Atena e Lula, da Atena teria 36% e Lula os mesmos 36%, com uma ligeira vantagem de da Atena em alguns números aí da última casa decimal, 36,7% então para o apresentador, contra 36,3% do ex-presidente. Também estamos aí dentro da margem de erro, né? E no segundo turno, entre Jair Bolsonaro e Lula, aí o Bolsonaro teria 40% e o Lula 37%. Esses são os números principais do levantamento, que eu repito, pesquisa inédita do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada agora aqui ao vivo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, já na abertura do Jornal da Bandeirantes, gente. Antes do Cláudio e da Thaís, vamos dar as boas-vindas ao Murilo, que está conosco aqui, para explicar esse levantamento e trazer a sua percepção como um analista, alguém que realiza pesquisas há muito tempo. O que te chama a atenção nesse levantamento, Murilo? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, Cláudio e Thaís. Na verdade, a pesquisa, ela introduz o nome do da Atena como candidato a presidente, que ele entra nessa disputa a partir de agora, né? O que mostra que há um espaço, né? Ele aparece em terceiro lugar no primeiro cenário, né? Tanto no primeiro quanto no segundo, com 9% dos votos. Nessa pesquisa, a gente já tira o nome do juiz Sérgio Moro, que ao nosso ver dificilmente será candidato, e propriamente o apresentador Luciano Huck também, que a gente também tirou da disputa, né? O que chama atenção, se a gente for ver os status, né, Pedro, é que no ensino fundamental o Lula faz 40%, o Jair Bolsonaro 28%, e o da Atena faz 11%. No ensino médio, 38 Bolsonaro, 25 Lula, 9 da Atena. No superior, 32 Jair Bolsonaro, 23, 6 da Atena. Quando a gente fez uma estratificação da mesometropolitana de São Paulo, que pega a cidade de São Paulo com os demais municípios do interior, quando a gente olha na mesometropolitana de São Paulo, o Bolsonaro faz 28%, o Lula faz 32,4% e o da Atena faz 8,9%. No interior, Jair Bolsonaro faz 40%, Lula faz 26% e da Atena faz 9%.
Muito bom dia, Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná Pesquisas. A pesquisa é bastante extensa, né? Mas vamos nos limitar, por enquanto, aqui a esse cenário a que o Pedro se referiu, de simulação de eleição para presidente entre os paulistas, né? Quer dizer, a intenção de voto dos paulistas para presidente da República. Chama a atenção a força demonstrada, né, pelo apresentador José Luiz da Atena. E eu gostaria de saber de você o seguinte: essa força política, assim, de intenção de votos envolvendo da Atena, isso é algo que tende a se espalhar, tende a aumentar, ou você acha que ele chegou ali no teto? Qual a sua impressão que dá essa novidade aí na campanha, na campanha não digo, não, mas nesta pesquisa que você realizou no estado de São Paulo? Olha, Cláudio, é a primeira vez que o Datena entra num cenário presidencial. Eu não tenho dúvida que com a divulgação da pesquisa, com toda a mídia que a pesquisa terá e a própria mídia do apresentador Datena, nas próximas pesquisas isso deve trazer um acréscimo. Agora vai depender muito também de como o Datena vai se comportar, né? Se ele, a partir de agora, se ele se comporta realmente como um candidato a presidente, se ele entra no debate, né? Eu acho que se ele entrar no debate, a tendência é que nos próximos meses ele mantenha ou suba os seus percentuais. Vários ouvintes perguntando aqui o seguinte, Murilo, bom dia. Nesse quadro que foi colocado na pesquisa do Paraná Pesquisas, colocando o Datena na disputa da presidência e levantando esse percentual expressivo de votos que o jornalista tem, ele pode se posicionar como a terceira via na disputa entre Lula e Jair Bolsonaro? Eu acho que com certeza, Thaís. Nesse momento ele aparece em terceiro lugar. Então a terceira via, a princípio, ele teria essa vantagem. Mas como eu falei, Thaís, vai depender de agora em diante. O start inicial de uma pré-candidatura do Datena se inicia hoje, com a divulgação de uma pesquisa onde ele aparece como possível candidato a presidente da República. Vai depender demais se ele vai entrar nesse debate, se ele não vai entrar nesse debate, se ele vai considerar que é cedo, que é tarde. Tudo vai depender mesmo, ao meu ver, da posição dele de agora em diante, né? E o que chama atenção é o fato de não ter disputado eleições recentemente, ao contrário dos outros dois nomes que estão à frente dele. Um deles é presidente da República e o outro foi presidente durante 8 anos e agora está retomando as atividades políticas, né, Murilo? É um percentual acima de outros que estão disputando eleições aí há muito tempo, como é o caso, por exemplo, do Ciro Gomes, do PDT, que está disparando contra o Lula aí, insiste em ser candidato à presidência da República, até trazendo um descontentamento para o seu partido político, que em algumas regiões tem intenção de estar mais próximo do ex-presidente Lula. O fato do apresentador da Atena não ter sido candidato, né, nas últimas eleições mostra aí um potencial de força, como você está pontuando para nós, e isso acho que é muito importante quando a gente tem o primeiro nome, assim, o nome pela primeira vez relacionado numa pesquisa desse porte, né, Murilo? Com certeza, o arranque inicial do Datena é muito bom, eu diria que é fortíssimo, certo? Agora vamos ver o para frente, né? Eu acho que o para frente é que vai mostrar qual será a postura dele, certo? Eu acho que tem tudo para crescer, ele pode ser essa terceira via, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Bom, Murilo, tem também... vai lá, Cláudio. Tu ia falar do restante da pesquisa também, né? Tem números importantes aí. Só para encerrar Claro. Enfim, essa questão do cenário para presidente, né? A intenção de voto dos paulistas em relação à presidência da República. O que a gente verifica é que o potencial do Datena, por exemplo, de votos, né, é no mínimo o dobro dos votos, por exemplo, do governador do estado, João Dória, né, que está em campanha para presidente desde o dia que tomou posse no cargo de governador de São Paulo. Isso coloca o Datena também na hipótese dele não disputar a presidência da República, mas disputar algum cargo majoritário em São Paulo. Isso coloca o Datena numa situação muito especial, porque, afinal de contas, se ele tem o dobro do Dória, ele tem, sei lá, talvez 10 vezes mais do que o candidato, o atual vice-governador, que é candidato do governador em 2022, em princípio, né? Isso coloca o Datena numa posição em São Paulo muito confortável do ponto de vista de eleição majoritária?
Com certeza, Cláudio. Nós fizemos na pesquisa, mais para frente, a gente vai comentar, tanto para o governo quanto o Senado, no estado de São Paulo, o Datena estaria liderando. Eu acho que o Datena hoje tem uma situação muito confortável no estado de São Paulo, podendo se dar ao luxo de para frente decidir, né? Se ele quer ser candidato a presidente, se ele quer ser candidato a governador ou ao Senado. Eu acho que tanto para o governo quanto o Senado a gente vai ver para frente, ele está na frente, né? Ô Murilo, então vamos lá, você também colocou aí na pesquisa, né, na simulação para o governo do estado, o nome do apresentador José Luiz Datena. E aí, no primeiro cenário que eu estou vendo aqui, quem está nos acompanhando com imagem também está com os números na tela. Para você que está no rádio, eu vou falar rapidinho para você guardar aí na cabeça a posição de cada um deles nessa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas que nós estamos divulgando aqui na abertura do Jornal da Bandeirantes Gente de hoje, hein? Uma pesquisa com entrevistados de São Paulo. Nesse cenário 1, na pesquisa para governador, nós temos o Datena liderando com 19%. Na sequência, nós temos o candidato Geraldo Alckmin com 17%. Guilherme Boulos aparece com 12%. Márcio França com 11%. Fernando Haddad com 8%. Paulo Scaff com 8%. Arthur Duval, mamãe falei, com 5%. Vinícius Poit, 0,7%. Rodrigo Garcia, 0,4%. Essa é a primeira simulação. Na segunda simulação, nós temos Datena com 20%, Geraldo Alckmin com 19%, Guilherme Boulos com 15%, Márcio França com 12%, Paulo Scaff com 8%, Arthur Duval, mamãe falei, com 5,3% e o Vinícius Poit com 0,7%. Numa outra simulação, Datena aparece com 25%, Guilherme Boulos 16%, Márcio França 14%, Paulo Scaff 10%, Arthur Duval 5%, Rodrigo Garcia 1,8% e o Vinícius Poit 0,8%. E na última... Não, tem mais duas, né? No cenário 4, Geraldo Alckmin 23%, Guilherme Boulos 16%, Márcio França 13%, Paulo Scaff 9%, Arthur Duval 6%, Janaína Pascoal 4,3%, Rodrigo Garcia 1% e o Vinícius Poit 0,7%. E no último cenário, quinto cenário, Guilherme Boulos aparece com 17%, Márcio França 15%, João Dória 13%, Paulo Scaff 10%, Arthur Duval, mamãe falei 6%, Janaína Pascoal tem 5%, Tarcísio Gomes de Freitas tem 3,7%, Vinícius Poit 0,8%. Olha, já todos esses números nas redes sociais aqui da Rádio Bandeirantes para você analisar. Eu sei que o nosso ouvinte adora política, vê extrato de cada um. Do que eu percebi agora, Murilo, e a gente está analisando essa pesquisa aqui junto com o nosso ouvinte, para governador do estado, nessas 5 sondagens, quando o Datena está na corrida, ele lidera todos os cenários. No cenário sem Datena, quando o candidato é Geraldo Alckmin, ele lidera a corrida eleitoral nesse momento, se a eleição fosse agora. Sem Geraldo Alckmin e com João Dória, quem lidera a corrida para o governo do estado é Guilherme Boulos. Mais uma vez, um quadro interessantíssimo também em São Paulo, né, Murilo? Exatamente, Thaís, exatamente. Mostra a força do Datena, né? A hora que se tira o Datena, o Geraldo Alckmin também mostra muita força, ele vai bem à frente, sem o Datena. E no cenário sem o Geraldo Alckmin e sem o Haddad, né? Mostra o Guilherme Boulos liderando a pesquisa para o governo do estado de São Paulo. Agora, Murilo, também a pesquisa aponta, faz uma avaliação de aprovação tanto do presidente da República em São Paulo, quanto o do estado de São Paulo, quanto do governador João Dória. E o que a pesquisa mostra é que a desaprovação do governador João Dória consegue ser maior do que a desaprovação do governo de Jair Bolsonaro. A gente vê, por exemplo, que praticamente 60% dos paulistas desaprovam o governo de João Dória, né? 59,9%. É muito, né? É um número ainda maior do que aqueles que desaprovam o governo de Jair Bolsonaro, que totalizam 47,3%, que é uma desaprovação bastante expressiva do presidente, mas bem menor do que a desaprovação dos paulistas ao seu próprio governador. Isso demonstra, é um caso particular de São Paulo, Murilo, ou o desgaste dos governadores com a pandemia, sobretudo, é ainda maior do que o desgaste do presidente da República? Olha, Cláudio, muito boa a sua pergunta, Cláudio, porque
o presidente Jair Bolsonaro, a popularidade dele caiu bastante, mas a dos governadores também caiu, como a dos prefeitos das capitais estão caindo. E principalmente, dois fatores, né? A pandemia, o abre e fecha. Não sou eu que vou fazer juízo de valor se é certo ou se é errado, mas eles perdem, né? Eles perdem porque o eleitorado pensa de duas maneiras, tem aquela fatia que quer que abra, tem a fatia que quer que feche, e principalmente, Cláudio, a economia, né? Se a gente fizer uma análise aqui, Cláudio, da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, nos municípios do interior do estado, onde o agro é muito forte, ele tem 47% de aprovação e 46% de desaprovação. Quando vai para os municípios em torno da capital, 34% de aprovação, 62% de desaprovação. O que mostra que a questão do desemprego, a questão da ajuda emergencial, isso está fazendo falta. Foi onde o presidente Jair Bolsonaro perdeu força em relação aí a 9 meses atrás, né? E tem também a questão, assim, isso que você falou, né, sobre o abre e fecha do comércio, das atividades econômicas e tal, isso também me parece bem claro na pesquisa de avaliação, por exemplo, do governador João Dória. A população economicamente ativa, portanto, aquelas pessoas que estão no trabalho, né, são os trabalhadores, são os empresários, enfim, quem está pegando no pesado, não está desempregado ou ainda não se aposentou. A população economicamente ativa, 60,8% dos entrevistados desaprovam o governo de João Dória contra 33,7%. Agora, a desaprovação recorde do Dória é, curiosamente, mas não sem razão, na faixa etária dos 25 aos 34 anos. 65,3% dos entrevistados desaprovam o governo João Dória em São Paulo. Isso tem a ver também com o fator econômico, Murilo? Com certeza, o fator econômico e o fator pandêmico, né? Eu acho que as duas coisas, Cláudio. Isso faz com que todos os governantes, na verdade, eles percam popularidade, né? Eles percam popularidade. A gente espera que até o final do ano toda a população esteja vacinada e que isso possa melhorar de uma maneira geral para todos os governantes. Murilo, tem um cenário também, né, para senador, lembrando sempre que a pesquisa foi realizada em São Paulo, por telefone, pelos entrevistadores do Instituto Paraná Pesquisas, coordenação do Murilo Hidalgo, que está ao vivo conosco aqui. O nome do Datena também foi colocado nessa simulação, no primeiro cenário, e ele aparece liderando com 29% das intenções de voto dos entrevistados. Na sequência, Eduardo Suplicy tem 19%, Janaína Pascoal tem 10%, José Serra tem 8%, Mário Covas Neto tem 4,9%, quase 5%, Marta Suplicy tem 4,2%, Mauro Imagem 2,1%. Não sabe, não respondeu 6%, nenhum branco ou nulo 16%. Na pesquisa sem o nome do apresentador José Luiz Datena, nós temos Eduardo Suplicy na primeira colocação com 23%, Janaína Pascoal tem 12%, José Serra tem 10%, Mário Covas Neto tem 8,9%, Marta tem 5,4%, Baleia Rossi 3,8%, Mauro Imagem tem 3,4%, não sabe, não respondeu 8%, nenhum branco ou nulo 23%. Também uma vantagem nesse cenário, se eu não me engano, o nome do Datena já aparecia em algum levantamento, né, Murilo? Sim, a pesquisa passada também o Datena liderava para o Senado, certo? Na verdade, assim, o que mostra é a força de um candidato da esquerda, né, que aqui representado pelo Eduardo Suplicy, a hora que tira o apresentador Datena, ele lidera a pesquisa com 23%, seguida da Janaína Pascoal com 12,2%. Olha, essa pesquisa, vou falar aqui para o nosso ouvinte, já está publicada no Twitter da Rádio Bandeirantes. R Bandeirantes é o nosso nome no Twitter, para você acompanhar todos os dados. Só resumindo, então, e dando a principal conclusão dessa pesquisa para o nosso ouvinte, Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná, pesquisas que incluem o nome de José Luiz Datena para a presidência e para o governo do estado. Qual que é o destaque principal, Murilo? Que mostra que o Datena ele é muito forte no estado de São Paulo, certo? O nome dele, tanto para o governo quanto para o Senado, ele lidera, e para a presidência ele aparece em terceiro lugar. Mostra também que é uma polarização muito forte. Cada vez mais essa polarização estaria acontecendo, né? Entre Jair Bolsonaro e Lula, né?
certo? Que isso também está muito claro nessa pesquisa, a polarização dos dois. Quando você introduz o nome do Datena, ele aparece em terceiro lugar, na frente do próprio governador e do próprio Ciro Gomes, o que mostra também a força do Datena. E, Thaís, vamos ver como é que as coisas andam para frente, né? Certo? Murilo. Como que elas andam para frente. Ô Murilo, deixa eu te perguntar uma Oi. coisa. Eu estava olhando aqui os nomes, né, e pensando nos partidos políticos de cada um desses. Aliás, o presidente da República está sem partido ainda, né, e deve se filiar a algum partido para disputar a reeleição. Você que acompanha há muito tempo esses levantamentos, né, a gente está vendo aqui que os nomes hoje em dia são muito mais fortes do que os partidos, né? Aquela história de polarização de partidos, ela foi se perdendo, ficou claro que evidenciada na última eleição presidencial, com um candidato que venceu a eleição que vinha de um partido muito pequeno. Isso você sente agora também na disputa para o Senado, né? Você vê que o Eduardo Suplicy é um nome histórico do PT, mas tem a sua importância como senador da República, como vereador agora em São Paulo. O nome, por exemplo, do Datena, que não é vinculado diretamente a nenhum partido político, né? O Lula, sim, com o PT, mas o Bolsonaro, o Datena, você vê que são nomes aí que estão acima dos partidos políticos. Isso te chama atenção também, Murilo? Tem uma explicação para isso? Com certeza, Pedro. Partido no Brasil, a população não vincula o candidato. Não existe nesse aspecto. Se a gente tirasse o Lula da pesquisa, o candidato do PT não teria metade do percentual que o Lula tem. O fato do Bolsonaro não ter candidato e o próprio Datena, que está sendo namorado por vários partidos, né? Mas que também ainda não tem um partido definido. O que mostra que isso que você falou é muito verdadeiro, que partido não existe no Brasil. O que vale é as pessoas, o eleitor vota na pessoa, não no partido. Murilo, o Pedro, no início da entrevista, falou com muita propriedade sobre o método da pesquisa, né? Falando que é uma pesquisa feita, essa pesquisa da qual nós estamos falando, é uma pesquisa feita através do telefone. E há outros métodos, né? Mas tem sido cada vez mais frequente o método de entrevistas robotizadas, né? São entrevistas feitas por telefone, mas com um robozinho, né? O que torna, evidentemente, absolutamente questionável o resultado, né? O Paraná Pesquisa ainda é o Instituto, eu não digo a moda antiga, mas enfim, faz questão mesmo para tomar o pulso do tema que está sendo pesquisado, faz questão desse contato pessoal ainda que seja por telefone, né, com o entrevistado. Como é que funciona isso? Cláudio, muito boa essa pergunta. Essa pesquisa especial ela foi feita pessoalmente, Cláudio. Essa não foi feita por telefone. Ela foi contratada para ser feita pessoalmente. Nós fizemos pessoa a pessoa. Desculpa aí então, hein, Murilo? Eu não sabia, que achei que você ainda estava naquela... Essa foi a primeira pesquisa que a gente fez. Que a gente fez pessoalmente. Outra coisa, Cláudio, muito boa pergunta, mas normalmente as pesquisas da Paraná Pesquisas, elas estão sendo realizadas por telefone, não robotizadas. Quando eu digo não robotizadas, Cláudio, o que significa isso? O entrevistador da Paraná Pesquisas liga, por exemplo, para o Pedro e faz as perguntas. Não é um robô programado que liga, um exemplo, e pergunta assim, toca o telefone do Cláudio, por exemplo, e fala assim, bom dia, boa tarde, aqui é do Instituto Paraná. Se o senhor quiser responder as pesquisas, diz que 1. Caso contrário, diz que 2, a ligação será encerrada. Se o senhor é do sexo masculino, diz que 1. Se é do sexo feminino, diz que 2. E seriam as pesquisas robotizadas. As pesquisas da Paraná Pesquisas são feitas, na maioria, ou pessoalmente, como foi feito essa, ou por telefone, onde o entrevistador liga para o entrevistado. Murilo Hidalgo, presidente... Oi, Murilo, desculpa. Essa é a diferença da pesquisa telefônica pessoal, que a gente fala, da pesquisa robotizada. Então tá bom, deixa eu agradecer então ao Murilo Hidalgo, presidente do Paraná Pesquisas, trazendo esses vários números interessantes para a gente analisar aqui na Rádio Bandeirantes. Todos os números já publicados no nosso Twitter, para você que quiser dar uma olhada de novo, analisar melhor. E ali tem a estratificação também de todas essas simulações por idade, por classe social, por instrução. São quadros que fazem com que o debate político seja mais rico e mais interessante também. Obrigada, viu, Murilo? Aguardamos você em breve aqui de volta com mais pesquisa, tá bom? Obrigado, Thaís. É sempre uma satisfação participar com os amigos da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.